Sem mais delongas, pessoal, aqui é Daniel Nunes. Vamos continuar a série desses vídeos do livro Pense e Enriqueça. Agora o passo número 1, desejo, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, aqui, como nós falamos anteriormente, né, na introdução do livro, aqui ele vai falar um resumido de Edward Barnes, né, e ele fala aqui, nessa rodapé, Barnes foi bem sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo por trás daquele objetivo. Legal, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Ele fala, né, Barnes? Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso fale em obter o que quero na organização de Edison. Mas ele disse: só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter, é uma sociedade comercial com Thomas Edison. Queimarei todas as pontes à minha retaguarda, arriscarei todo o futuro da minha capacidade de conseguir o que quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história de sucesso de Barnes. Quem não está se recordando disso, tem na introdução do vídeo anterior, tá ok, pessoal? Falando sobre Edward Barnes e Thomas Edison. Ele incendiou seus navios. Agora ele vai falar da história de uma batalha, né? A história de um comandante, né? Vamos ver essa história que ele fala. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu decisão capaz de assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os seus. Embarcou soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinha transportado. Dirigindo-se a homens antes da primeira batalha, disse eles: vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar essas praias vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora, venceremos ou perecemos. Eles venceram. Toda pessoa que vence numa iniciativa deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim procedendo é que se pode ter certeza, num estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, que é essencial ao sucesso. Pô, pessoal, que coisa interessante. Tem até músicas falando sobre essa parte de incendiar os navios, os barcos, né? Enfim, pessoal. Ele é muito interessante essa parte que ele fala que nós não devemos ficar pensando no nosso passado, e sempre seguindo um propósito e ir até o final. A única coisa, aquele livro é a única coisa que eu já li, né? Ele falando sobre isso. Um único propósito, a única coisa. Beleza, pessoal? Aí ele vem falando uma história que eu não vou me prolongar muito sobre um comerciante que teve um grande incêndio em Chicago e vários outros comerciantes foram para outras cidades. Mas teve um comerciante que ele falou assim: eu vou abrir a minha empresa de novo nesse lugar onde estava em chamas, né? Aí lá, a loja foi construída. Vou dar uma grifada para vocês verem. A loja foi construída, lá ela está hoje, monumento ao Tani, ao poder do estado de espírito, como me ensino com ardente desejo, né? Então vamos lá. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos que têm êxito dos que fracassam. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão. Planejar modos e meios definidos para adquirir, sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso trará riquezas. Olha o insight do Napoleão Hill aí, pessoal. Entendeu? Foi o que esse comerciante fez, né? Ele desejou e falou assim: não, eu vou construir meu negócio aí de novo, né? Vamos lá, 6 passos que transformaram os desejos em ouros, né? O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos, definidos e práticos. Passo número 1. Fixe o espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas: quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia.
Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita no capítulo subsequente. 2. Determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. 3. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já. Quer esteja pronto, quer não, para o plano e ação. Muito importante isso, pessoal. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para sua aquisição. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumulá-lo. 6. Leia em declaração em voz alta, 2 vezes por dia, antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se pela manhã. Ao ler, veja, sinta e acredite que já posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos, pessoal. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se posse do dinheiro, antes de tê-lo realmente. Pessoal, eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo dinheiro tão avidamente que o seu desejo chegar a ser obsessão, não terá dificuldades em convencer-se que o obterá. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá. Beleza, pessoal? Muito interessante esses 6 passos. Grave esses 6 passos, pessoal, que ele vai falar ao longo do livro, tá ok? Aí vem falando, ó. Os passos, não existe trabalho árduo. Não impõe sacrifícios. Não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação. Mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-la ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. Pessoal, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia fala da boa sorte, um capítulo lá. É preciso compreender que todos que acumulam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir o dinheiro. Você deve saber desde já que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que possuirá. Ei, pessoal, que coisa interessante. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuir. Bom, pessoal, propósito definido, conhecimento do que você quer e um desejo ardente de possuí-lo. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riqueza, não deixe que ninguém flua sobre você, zombando do sonhador. Muito importante isso, pessoal. Vai vir pessoas que vai querer te desestimular, pessoal, a você alcançar seu objetivo. O Deus fala que você não deve deixar essas pessoas zombar ou atrapalhar seus sonhos. Se o que você quer fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer de você, sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Olha que interessante que ele fala. Aí vem falando que Thomas Edison, né, ele sonhava com a lâmpada que poderia ser operada por meio da eletricidade, né? E depois de mais de 10 mil fracassos, persistiu no sonho até tornar realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Olha que legal, né, pessoal? Beleza? Colocando os desejos por trás dos sonhos. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio da falta de ambição. Olha, os sonhos não nascem da indiferença, do ócio da falta de ambição. A introdução do livro fala da indiferença, né? São as pessoas que é indiferente ser pobre, ser rico. Pra mim tanto faz, eu já acostumei com a vida que eu tô, pra mim tá bom. Então ele fala que os sonhos não nascem disso.
Lembre-se que todos que têm sucesso na vida partem de um mau começo, um começo ruim. Passam por muitas lutas desanimadoras antes de chegar. O ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através do qual são apresentados seu outro eu. Né? Olha aí, pessoal. Eu falando agora de algumas pessoas que teve problemas no passado, que quando começou a carreira teve dificuldades, né? O Henry, né, descobriu o gene adormecido em seu cérebro depois de ter sofrido grande desgraça e ter ficado numa cela de prisão, forçado pela desgraça a conhecer seu outro eu e a usar a imaginação, descobriu que era um grande autor e não um miserável criminoso e marginal. O cara era olha pra você ter uma noção, o cara ele tava numa prisão e conseguiu adormecer, né, seu outro eu. Charles Dickens começou colando rótulos em latas de graxa. A tragédia de seu primeiro amor penetrou-se nas profundezas da alma, convertendo-o num dos autores de fama mundial realmente grande. Essa tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras que fizeram o mundo mais rico e melhor por todos os seus leitores. Olha aí os sonhos, né, pessoal? Aí vem um outro de Helen Keller, né, que tornou-se surda depois que nasceu. Então tem um livro e ele fala: ninguém está totalmente derrotado enquanto não aceitar a derrota como realidade. Vou repetir, ninguém está totalmente derrotado enquanto não aceitar a derrota como realidade, né? Aí vou ler um outro aqui, né? Beethoven era surdo, Milton cego, mas seus nomes permaneceram para sempre, porque sonharam e traduziam sonhos em pensamento organizado. Sonhos em pensamento organizado. Beleza? Lembre-se que não exige mais esforço para um alto objetivo na vida, para abundância e prosperidade, do que para acertar a miséria e a pobreza. Olha só, pessoal. Aí falando agora, o desejo faz o impossível, né? Aí ele vai apresentar uma das pessoas mais comuns que conheceu. Seria o pai da criança, o filho dele, né? Vamos lá. Ensina as palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos a fé. Basta nos obedecer. A orientação para todos nós. Se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa, pessoal. A palavra certa, desejo. Desejo, pessoal, que é o capítulo desse livro. Então ele vem falando da história de uma filha, né? Que era surda. Vamos lá. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar, encher-lhe tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiu de traduzir em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não o mencionei a ninguém. Todos os dias renovava o juramento que fizera a mim mesmo que meu filho não seria surdo-mudo. Então toda vez, segundo a história do livro aqui, né? Toda vez ele chegava e falava coisas pro filho dele, né? Bem no ouvido do filho dele, né? Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Chegar à idade que as crianças geralmente começam a falar, não fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebimos por suas ações que ouvia vagarosamente certos sons. Era tudo o que eu precisava saber, né? Vamos lá, encontramos um caminho. Compramos um fonógrafo. Ele comprou um fonógrafo. E a criança ouvia a música pela primeira vez, entrou em êxtase e imediatamente se apossou da máquina, né? Pouco tempo depois se apossou do fonógrafo, descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando o seu osso mastoide, na base do crânio. Tá vendo, pessoal? Então ele contando a história dessa criança que era surda. Certo? Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir. Ele gostava de histórias. De modo que eu pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ser normal. Olha, pessoal.
Aí ele fala aqui, ó. Toda adversidade traz em si a semente de uma vantagem equivalente. Toda adversidade traz em si uma vantagem equivalente. Ou seja, pessoal, toda dificuldade traz em si uma vantagem em relação às outras pessoas. Você ser bom em relação às outras pessoas. Né? Nada podia detê-lo. Né? A fé que meu filho em mim depositava tem muito a ver com assombrosos resultados. Né? Olha que interessante essa parte aqui, ó. Quando estava em uns 7 anos, demonstrou a primeira evidência que nosso método de programação da mente estava produzindo resultados. Durante meses implorou o privilégio de vender jornais, mas a mãe não quis dar o consentimento ao projeto. Então ele que começou a querer vender jornais. Essa criança com 7 anos. Programação. Eu tenho um vídeo sobre isso de Bob Proctor, depois vocês pesquisam lá, pessoal. Finalmente resolveu tomar o assunto em suas próprias mãos. Uma tarde, quando ficou em casa com os criados, subiu a janela da cozinha, as crianças absurdas, né? Caiu sentado no chão e saiu sozinho. Tomou emprestado 6 centavos, olha, do sapateiro da vizinhança, investiu em jornais, vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Né? Sua mãe lhe abriu a mão, tirou as moedas e chorou. Ora essa, chorar pela primeira vitória do filho parecia tão forte de propósito. Minha reação foi o oposto. Ri de todo o coração, pois sabia que a minha tentativa de implantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. Sua mãe viu nessa primeira aventura comercial o menininho surdo que saíra pelas ruas, arriscando a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequenino homem de negócio, corajoso, autoconfiante, ambicioso, cuja confiança em si mesmo aumentara 100%, porque entrara nos negócios por iniciativa própria e vencera. Uma brecha da audição, agora me contando uma brecha na audição, que é a história desse menino ainda. Estávamos resolvidos que ela queria levasse vida normal esse menino, né? E se reunisse com crianças normais. Persistimos nessa decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados nos funcionários da escola. Então eles colocavam o menino junto com as pessoas que eram normais, não tinha essa dificuldade, né? Quando no ginásio experimentou um aparelho elétrico para a surdez, mas de nada adiantou. Durante sua última semana no college, aconteceu algo que marcou o mais importante ponto crítico da vida. Pelo que parecia por acidente, entrou de posse de outro aparelho elétrico que recebeu para experimentar. Demorou para testá-lo devido à decepção anterior com um aparelho semelhante. Afinal, apanhou o aparelho e com certa negligência colocou na cabeça. Ligou a bateria e zás. Com um passo de mágica, o desejo de toda a sua vida, por uma audição normal, tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Aí eu venho falando. O desejo começara a trazer juros, mas a vitória ainda não estava completa. O menino ainda tinha de encontrar um meio definido e prático para converter seu defeito numa qualidade equivalente. Você lembra? Nós falamos lá em cima que toda dificuldade tem uma qualidade equivalente. Então aí, esse menino começou a trabalhar com marketing, olha lá. Durante um mês inteiro pesquisou intensamente analisando todo o sistema de marketing do fabricante do aparelho de surdez. Então, criou então meios de modo de se comunicar com os que têm dificuldade de audição no mundo todo com o propósito de com eles partilhar o mundo há pouco descoberto. Feito isso, redigiu um plano bienal baseado em sua descoberta. Ao apresentar o plano à companhia, recebeu imediatamente um cargo com o objetivo de realizar o que ambicionava. Olha aí, pessoal, ainda teve um cargo numa empresa do aparelho. Não tenho a menor dúvida que Blair tenha sido surdo-mudo por toda a vida. Se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido formar a mente como fizemos. Quando eu lhe plantei na mente o desejo de ouvir falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso que lhe transmiti, uma estranha influência, que fez a natureza se tornar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transmudar-se em equivalente físico. Blair desejava a audição normal, agora ele tem. Nasceu com um defeito que poderia facilmente jogar alguém que tivesse um desejo menos definido. A rua com um punhado de lápis e uma latinha. Quantas pessoas, né, pessoal, são surdas aí, estão nas ruas.
Nada existe em verdade certo ou errado, que a crença aliada ao desejo ardente não possa tornar real. Pessoal, olha só, essas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa, né? Olha só, pessoal, deseja aquilo e aquilo vai crescer. Aí vem falar de uma cantora que foi, visitou o diretor de uma ópera e falou que não era tímida, né? E não poderia ser cantora, né? Então, depois vem falando um paciente dele, só falando, pessoal, o diretor, vamos lá, o diretor da ópera da corte Viena conhecia bem a técnica do canto, mas só conhecia bem pouco o poder do desejo, quando assume a proporção de uma obsessão. Se tivesse conhecido melhor esse poder, não teria cometido o erro de condenar um gênio sem dar-lhe uma oportunidade, né? Então essa foi uma grande cantora, essa mulher, que ele falou que não poderia ser cantora. Depois ele falando do sócio dele que adoeceu e ele falando, só o seu desejo de viver é que o salvou. Nunca teria aguentado se não tivesse recusado a aceitar a possibilidade da morte. Então o sócio dele não aceitou a morte e ele conseguiu ficar vivo, pessoal. Então vem terminando essa parte do capítulo 1, desejo, né? E pontos a fixar, vamos lá. Quando o desejo converte em grandes forças para a sua vitória, você não precisa de nenhum modo de recuar, a vitória certa. 6 passos definidos, aqui mostrados, transformam o desejo em ouro. Para Andrew Carnegie, esses princípios valem 100 milhões. O desejo constrói nova vitória da derrota temporária. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamentos do mundo, literalmente sobre cinza, nós falamos lá em cima. O menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Uma mulher sem possibilidades tornou-se grande cantora de óperas. Um homem doente que os médicos pensavam que morreria conseguiu se salvar. Desejo foi a força que auxiliou essas pessoas, por alguma estranha, mas natural química mental. Pessoal, ele termina. Não há limitações para a mente, exceto a que admitimos. Pessoal, não há limitações à nossa mente, pessoal, exceto a que admitimos. Então nós podemos tudo, pessoal. Termina aqui nessa final falando que nós podemos conseguir tudo aquilo que queremos, pessoal. Vamos pra cima. Muito obrigado. Continue assistindo o meu canal aí. Quero que vocês cresçam junto comigo. Já li esse livro várias vezes, outros livros. Mas eu tô fazendo esse resumo para vocês, para me ajudarem. Os pontos que eu mais gostei, pessoal. Um abraço, fica com Deus. E o próximo vídeo vai ser o passo número 2. Fé e confiança.